Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast pela Infinity Red Cars Turismo. Meu nome é Samir e transporte na cidade de São Paulo é o meu negócio. Meu nome é Flávio e todos os caminhos levam a Roma. Bom, galera, nosso Tourcast de hoje a gente vai falar de uma das coisas mais principais, tentando atender, né, e dar suporte para o turista que vem a São Paulo, sobre transporte, né, transporte turístico, essa logística de transporte turístico. A gente vai falar como é que se transporta turisticamente numa cidade como é a megalópole paulistana. A intenção desse Tourcast é falar de todas as formas e meios como o turista chega na cidade e como é que ele pode se locomover para os principais pontos. Então a gente vai abordar um pouco de tudo para que você que esteja vindo a primeira vez na cidade de São Paulo ou que você que já conheça bem a cidade de São Paulo, algumas dicas de nós que somos moradores e trabalhamos com turismo aqui nessa cidade. E para começar, a gente vai falar o seguinte: quais são as principais portas de entrada para fazer turismo na cidade de São Paulo? Lembrando que os números de 2014, né, para quem ouviu o último Tourcast com a SP Tours, a gente fala de uma estatística de 15 milhões de turistas que visitaram a cidade de São Paulo. Ou seja, é de longe o maior polo receptor de turistas de todo o Brasil, né, desbancando qualquer outra cidade turística. Parte dessa explicação vem por causa do forte turismo de negócios que atrai a cidade de São Paulo. Milhares de feiras, eventos e tudo mais, e isso faz com que realmente o número seja muito expressivo. Mas como é que se chega na cidade de São Paulo? Então, a gente tem os caminhos aéreos. E para se chegar na cidade de São Paulo, você tem 3 aeroportos que alimentam a cidade de turistas. São eles os aeroportos de Viracopos, de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas, né? A principal diferença entre eles é a distância. O aeroporto de Viracopos fica em Campinas, então ele fica mais afastado. Vale a pena em algumas situações, porque as tarifas aéreas, né, a passagem aérea para lá acaba sendo muitas vezes mais em conta, mas o que o turista tem que ficar de olho é o quanto ele vai gastar para se locomover lá de Viracopos até aqui a cidade de São Paulo. É engraçado que uma das portas de entrada para a cidade de São Paulo não fica em São Paulo, né? Então ela foi projetada para atender a população, né, da cidade, mas ela fica em outra cidade, que é Campinas. E outra que acontece a mesma coisa é a cidade de Guarulhos, que tem o maior aeroporto aí da América Latina, né, com milhares de voos, tem voos para todos os lugares, que é o aeroporto de Guarulhos. Sabe o que significa Guarulhos? Não. Neblina baixa. Então, combina bem com o negócio com o aeroporto. Fica fechado o aeroporto em algumas situações, né? Esse ano acho que não aconteceu tanto por causa da seca, né? A falta de chuvas e tudo mais, acho que, e a falta de inverno também na cidade de São Paulo. E também o pessoal tem se preparado mais, né? Acredito que teve o evento da Copa, vai ter o evento, apesar de não ser em São Paulo, das Olimpíadas ano que vem. Bom, ano que vem pra gente, eu não sei quando você tá ouvindo o podcast, mas na primeira semana do ano, então já é. então vai ser Olimpíadas esse ano. Mas eu achei que os serviços de aeroportos, principalmente de Guarulhos, que eu acho que é o mais utilizado, né, melhorou bastante até nesses últimos anos. Bom, você vê que a mídia fica bastante em cima da qualidade dos aeroportos, que ainda tá muito aquém dos aeroportos né, espalhados aí pelo mundo, até de países da América Latina mesmo. O Brasil não é uma referência nesse assunto. Infelizmente não é uma referência. O nosso maior e melhor aeroporto ainda é muito ruim. O aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto pequenininho, né, que é um estacionamento quase, mas que tem um volume de voos absurdo, né? É só domésticos, né? Só a grande maioria voos domésticos. Infelizmente a pista pequena já foi palco, infelizmente, de alguns acidentes aí. Vamos lembrar também que o aeroporto de Congonhas é uma coisa engraçada quando você vê as primeiras construções do aeroporto. Ele ficava isolado na cidade. A cidade foi crescendo de uma forma que ele envolveu o aeroporto, né? Eu acho que São Paulo também foi muito isso, né? São Paulo foi crescendo desordenadamente, isso, sem planejamento, em volta, sabe-se lá do que, mas foi crescendo em volta de alguma coisa. Bom, agora o principal, como é que você faz para se deslocar desses locais para vir fazer turismo na cidade de São Paulo? Então, vou começar pelo mais longe, que é o aeroporto de Viracopos. Dependendo da companhia aérea que você fizer a
compra do seu bilhete, a companhia aérea pode oferecer um transporte gratuito para o aeroporto de Congonhas, que está mais centralizado, ou para algum outro ponto próximo de metrô. Então você tem que checar isso com a sua companhia aérea. Também tem o Airbus Service, né, que você pode contratar dos aeroportos para chegar em alguns pontos da cidade. Então vale a pena entrar no site dos caras para você poder checar o custo. Se eu não me engano, de Guarulhos estava R$45 a última vez que eu peguei, saindo do centro de São Paulo. Depende de onde você lembra, o Airbus Service, ele pode... não serve só para Viracopos, né, para qualquer um dos aeroportos. Entre os aeroportos, né? Isso que a gente disse. E depende da distância, é um esquema como se fosse internacional, né? Depende da distância que você vai percorrer, ele tarifa proporcionalmente. Ele tenta ser um serviço de shuttle que a gente tem lá fora. Isso, é que a gente vai falar depois desse processo. Bom, e Guarulhos, isso para Viracopos, então ou você vem dessa forma ou você acaba contratando uma agência, né? Se quiser contratar a Infinity Red Cars, a gente vai buscar você com o maior carinho do mundo e profissionalismo, mas não fica tão barato por estar em outro município, você tem um custo muito maior para fazer esse tipo de processo. Mas se você está num grupo, precisa de uma van, se você você é um executivo, você precisa de um transporte um pouco mais especializado, fica à vontade de nos contratar. Guarulhos também tem um problema aí, porque assim, apesar de São Paulo, a gente vai falar um pouco do transporte do metrô em São Paulo, mas ele não está conectado a uma estação de metrô, assim como o aeroporto de Congonhas. Existe aí um projeto de chegar até lá, ele está em construção, mas assim como a construção da malha ferroviária do Rio de Janeiro, a gente também é incompetente, né, cara, de trazer uma malha ferroviária. Eu acho que desde que eu nasci, esse processo está em construção de ligar o aeroporto de Guarulhos a algum lugar. Mas é interessante que quando a gente nasceu, ele era um projeto. Agora não, ele é um esqueleto abandonado na pista, né? Teve uma iniciativa muito grande de ligar esse aeroporto antes da Copa. Aí depois passou a Copa. Isso. Assim como todas as obras de infraestrutura do resto da cidade. Se eu fui a Belo Horizonte, cara, tá tudo abandonado, assim como Cuiabá também. Mas, tirando esses pormenores, ele não tem ligação, infelizmente, com a malha ferroviária do metrô de São Paulo, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Como é que você faz para se deslocar de lá? Ou você contrata o Airbus Service, né, por 35, 45, dependendo do destino que você chega. Você tem um tipo de ônibus mais simples, como se fosse um ônibus de linha, que liga o aeroporto de Guarulhos até a estação Tatuapé. Se não me engano, você paga algo como R$5, R$5,70, que é uma tarifa mais barata, bem mais barata, que ele sai do aeroporto de Guarulhos e te deixa na estação Tatuapé do metrô. Eu acho que não é tão caro assim, não. Da última vez que eu utilizei, acho que era pouca coisa mais caro que o ônibus convencional. Que o ônibus convencional, que é 3, que já não é. Não, agora que barato. Você tá ouvindo esse podcast, não pode não ser. Mas acho que é dia 8, então acho que até lá não alterou, mas está perto de alterar. Você pode usar o táxi para sair de lá, só que os táxis não são os táxis comuns que rodam por aqui. Faz parte lá do Guarucorp, lá do... Companhia de táxi lá, Guarucorp, é de lá e você não pode utilizar outro táxi, a não ser, obviamente, se você veio da sua casa até o aeroporto de Guarulhos, o táxi pode entrar e te deixar na asa que você for ficar. Mas o Guarucorp, ele tem uma área determinada para ele. Os táxis que vêm de fora, mesmo se você veio da sua casa até o aeroporto, ele não vai poder entrar nessa área delimitada para os táxis da Guarucorp. Ele tem que te deixar como se fosse um desembarque de um carona normal. Depois das últimas reformas que teve no aeroporto, tem alguns lugares específicos onde cada um dos transportes pode te deixar, né? O táxi acho que tem mais uma viabilidade, ônibus fretado que levam grupos e tudo mais tem um determinado estacionamento, então vale a pena você sempre checar com a empresa que estiver te atendendo em São Paulo como é que vai funcionar esse tipo de logística. O serviço da Guarucorp, só complementando, é bem legal do aeroporto. Quando você chega, você diz seu destino, né? Você vai para sua casa, você diz seu destino e ele já te tarifa ali mesmo. Então você já paga, você não tem esse problema de andar com dinheiro, você pode pagar com cartão, seja lá a forma que você tiver para pagar, eletrônica ou não. Garante uma tarifa equilibrada, né? Porque a gente sabe que tem gente picareta, né? Isso. Infelizmente o taxista, infelizmente tem muito, não é só no Brasil, mas no mundo. Isso. E então você já paga e o taxista já te leva
porque é o lugar combinado, é o lugar combinado, fica ali registrado no sistema o lugar que é, o valor, você já paga, o taxista pega e te leva. Então você não precisa se preocupar com tarifa, vamos supor, né, o taxista te colocar uma tarifa que você não conhece, enfim, talvez por você atravessar 1 ou 2 municípios aí que tem essa diferença tarifária no táxi também. Isso, você já é tarifado, tabela, né? Isso, é tabelado, você já paga ali no próprio aeroporto. Então eu acho que é legal porque é uma forma mais segura e você já sai do aeroporto sabendo quanto você vai gastar. Então, independente também de trânsito e tudo mais, o serviço ali já está combinado. Eu acho isso bem legal. E a outra forma, que não é uma forma que a gente pode recomendar ainda que seja segura de São Paulo, que é o Uber, porque está tendo uma confusão muito grande. Ontem, né, a gente está gravando esse podcast, hoje é dia 29 de dezembro. Ontem eu vi uma foto na Folha de São Paulo com os taxistas no viaduto do Chá fazendo um protesto. A coisa tá meio complicada, então para você que é um turista, tomar um certo cuidado. A gente gosta do tipo de transporte do Uber, eu acho que ele é saudável, ele traz um outro padrão de qualidade para transporte de pessoas, mas aqui na cidade de São Paulo ele ainda está causando muita polêmica e eu não sei dizer o quanto é seguro o turista se aventurar nessa polêmica. E assim como no Rio de Janeiro, os taxistas aqui também são um pouco violentos. Então a gente já viu alguns casos aí que tiveram circulando na mídia. Vale a pena um pouco de atenção ao escolher esse meio de transporte. Para o aeroporto de Congonhas, a gente tem as mesmas situações do aeroporto de Guarulhos, tá? Você pode usar táxi. Diferente de Congonhas, cara, se você vai ali para frente na Avenida Washington Luiz, que está bem à frente ali do aeroporto de Congonhas, tem uma gama gigantesca de ônibus que você pode usar, e a gente vai falar do transporte público de ônibus em São Paulo para o turista, que você pode utilizar, que eles vão te ligar às principais estações de metrô próximas dali. Então tem a Conceição, São Judas, e você também tem opções de pegar um ônibus dali para o centro da cidade. O aeroporto de Congonhas, dos 3, né, que a gente falou, é o único que está na cidade de fato. A acessibilidade dele é maior, a gente consegue, como o Samir acabou de falar, tem estações de metrô muito próximas, então para você ir de táxi também não fica tão... o custo não é tão grande como para os outros aeroportos. Quando a gente fala de transporte, se você precisar, vai o merchan de novo, hein? De qualquer logística de transporte, qualidade, de qualidade, tá certo. Eu acho o seguinte, cara, que você deve contratar um serviço de van, e nada melhor do que Infinity Redcast Turismo para ofertar esse serviço para você. São vans executivas de alto padrão, com motoristas capacitados para levar você para os aeroportos e trazer com maior segurança, principalmente se você está com a sua família e tudo mais. Você não vai alugar 2, 3 táxis, né, para fazer esse trabalho, sendo que você pode fazer esse serviço conosco. É um serviço, inclusive, que fora do Brasil é bem mais utilizado do que aqui. Eu recomendo, já utilizei, é seguro, você consegue se planejar melhor, porque você combina um horário antes, então é um serviço que eu recomendo bastante. Não briga com táxi, não briga com Uber. Olha aí, tem jeito mais legal de viajar. Além dos aeroportos, você também pode chegar pelos 3 principais terminais terrestres na cidade de São Paulo. Então a gente está falando do maior deles, que é o terminal rodoviário do Tietê, o segundo deles, que é o terminal rodoviário do Jabaquara, e o outro é o terminal rodoviário da Barra Funda, que é um terminal rodoviário um pouco menorzinho. O do Tietê, cara, ele é um monstro. Tem ônibus para todos os destinos do país, as principais cidades do país. É uma loucura aquilo lá. Eu estive lá agora no Natal, cara, aquele negócio é absurdamente movimentado. Fica na estação Tietê do metrô. Quando a gente vai falar um pouquinho de como é que se transporta pelo metrô, mas ele fica na estação Tietê do metrô. Então todos os terminais terrestres, diferente dos aéreos, ele tem uma facilidade melhor, porque o que acontece? Quando o turista chega na cidade através de uma rodovia, pelos principais terminais, ele já está conectado em toda a malha ferroviária. Então ele pode ir para quase todos os cantos da cidade, onde o metrô e o trem faz o atendimento, tanto dentro da cidade como na parte dos subúrbios, que é onde o trem, na grande maioria, chega a atender. Isso, como o Samir falou, então todos esses terminais estão ligados no metrô, são homônimos, né, as estações. Então o terminal Barra Funda fica na estação Barra Funda do metrô, na linha vermelha, o terminal Tietê fica, né, na estação Tietê do metrô, que é a linha azul, e o terminal Jabaquara fica
na linha azul também, na estação Jabaquara do metrô. E como ele falou, eles estão ligados, interligados, né, por essa malha, e você consegue então, em teoria, atravessar a cidade aí por essas vias, né? O Terminal Tietê fica no centro, Jabaquara fica na zona sul e a Barra Funda fica na zona oeste de São Paulo. Uma vez que você chegou aqui na cidade de São Paulo, né, tem algumas formas de você se locomover turisticamente. O que acontece? A gente tem algumas estatísticas do Observatório do Turismo que ele diz que 90% de todos os turistas que chegam na cidade de São Paulo são brasileiros. Por isso que é muito importante que você que atende o turismo na cidade de São Paulo tenha um carinho muito grande com o turista brasileiro, porque ele realmente fomenta muito dentro do nosso peso turístico dentro da cidade de São Paulo. O segundo fator, que dos quase 90% de todos os 15 milhões de turistas que chegam aqui, 50% dessa galera vem do estado de São Paulo, cara. Olha só. Então o Sudeste domina praticamente 60% de tudo que a gente recebe e 50% disso daí vem do estado de São Paulo. Então a gente recebe gente de Campinas, do interior, gente que vem aqui fazer compras, vem a passeio, lazer, cultura, assim como os outros, mas o próprio estado de São Paulo domina bastante o cenário da capital paulista em matéria de turismo. Em segundo lugar, vem aí a região sul, depois a região nordeste, centro-oeste e norte. E quando esses turistas chegam na cidade de São Paulo, ele pode também usar um ônibus fretado para vir para a cidade, né? Então ele está lá na cidade dele, tem um grupo, ou a família, ou amigos, ou agência, freta um ônibus para vir para a cidade de São Paulo. O que tem que ficar de olho é o seguinte: a cidade de São Paulo, por causa do problema de trânsito, ele tem algumas regras de entrar ônibus dentro do que a gente considera o centro expandido da cidade. Então vale a pena tomar cuidado de segunda a sexta-feira quando fizer turismo com ônibus fretado, porque muitas vezes ele não pode entrar dentro de alguns perímetros, principalmente onde você vai fazer turismo na cidade de São Paulo. Sábados e domingos é liberado, mas tem que tomar cuidado que precisa de algumas permissões, porque não são todos os lugares que os ônibus podem circular. O outro serviço que a gente pode falar são serviços ofertados pelas agências de turismo, né? Tem muitas agências que têm serviços de van, que fazem o city tour na cidade de São Paulo e podem fazer também esse transporte pro seu turista. Aí eu recomendo que você visite o site Cidade de São Paulo, que tem todas as informações turísticas, ou o site da SP Tours também, que vai dar todas as informações das empresas que eles têm cadastrados que operam serviços receptivos na cidade de São Paulo. Uber. Vamos falar do Uber. Um carro, né, digamos, comum, isso, com um padrão alto, maior que o do táxi comum. Eles têm, o Uber, existe uma regra dentro deles, né, então tem os carros têm um padrão, eles têm que ser pretos, eles têm que atender esse nível de qualidade. Condicionado, não pode ter mais do que X tempo rodando, tem um monte de características que o táxi não tem hoje. Isso, o ponto é que, em termos de legislação, a legislação no município de São Paulo, isso, a legislação não prevê a existência do Uber, né? Então não é ilegal, não tem nenhuma proibição com relação ao Uber e nem uma permissão formal. É um serviço que, não deixar claro que ele não foi criado aqui no Brasil, ele já existe em diversos lugares do mundo. Ele chegou no Brasil como uma alternativa de transporte. Por dois motivos, eu acho, cara. Uma questão de qualidade e também falta táxi na cidade de São Paulo. É diferente, você vai no Rio de Janeiro, cara, você tem muita oferta de táxi. Mas em São Paulo, dependendo do bairro que você tá, é um inferno, né? Depois eu acho que da lei seca, o táxi foi um serviço mais divulgado, eu acho que em São Paulo. Então, não é um serviço que o paulistano está acostumado. Digo assim, não estava acostumado. Aí depois houve um incentivo por parte até do governo, no sentido de você não dirigir embriagado. E as pessoas começaram a aderir, assim, né? Vou sair com meus colegas, vou voltar de táxi. Antigamente era um serviço mais caro também, então era... É caro, né? Na cidade de São Paulo é caro. Pra você ter uma ideia, a bandeirada, a bandeira 1, né? Ele já começa com R$ 4,50 de largada, R$ 2,75 por quilômetro rodado. A única coisa que eu nunca entendi é como é que o taxímetro parado lá no farol tem alguma fórmula de cálculo que ele continua avançando. Ele continua, na verdade existe uma correlação que eu não sei qual de quilômetro rodado e tempo que você despende no táxi. Conforme ele anda, ele te taxa mais, mas parado ele também te taxa. O que é legal a gente falar aqui é que dentro do processo de táxi, hoje eu uso o serviço de aplicativo para os táxis. Verdade.
Tem vários aplicativos. Cara, é muito ruim pegar táxi na cidade de São Paulo, é ruim mesmo, tá? Não é fácil, dependendo da região que você tá, é uma bosta. Então, muitos também já têm gente ocupada ou qualquer coisa do tipo. Eu uso, né? Uso 99 Táxi para poder... É um dos aplicativos, né? Eu uso por, acho uma questão de preferência, não é uma questão de propaganda, mas se a 99 quiser patrocinar o nosso próximo Tourcast, tá autorizado. Entre em contato com a Infinity Redcar. É um serviço muito utilizado. Para quem tem smartphone, cara, traz uma segurança. Porque você sabe que é um motorista que vai te buscar. Se você esquecer alguma coisa no carro, você tem como entrar em contato. Você pode escolher se você vai pagar com dinheiro, com cartão de débito, cartão de crédito. Isso, é aquela história. Tem um padrão de atendimento melhor do que o táxi de rua, que não usa o aplicativo. Você pode fazer reclamação, o cara pode ser descadastrado. Então, traz um padrão um pouco melhor para a várzea, que é o transporte de táxi na cidade de São Paulo. Transporte em São Paulo é uma questão muito delicada. Inclusive, a polêmica com relação ao Uber, na verdade, se deve exatamente porque o taxista está contra o Uber. Não é nem uma questão regular, não é a justiça, não é a população. Então, existe uma briga do Uber, né, dos taxistas contra os uberistas, e já entra em casos de violência, de taxista tirar o passageiro à força do carro do Uber. Quebrar o carro do Uber. A gente não tá nem defendendo o Uber, nem o táxi. O que a gente sempre quer, né? Acho que como turista, é ter opções de escolha para que a gente possa se adequar, para que essas opções se adequem à nossa necessidade. A gente só quer que sejam sempre seguras e que a gente tenha, como o Samir falou, tenha como sempre criticar no sentido de melhorar o serviço e ter um serviço seguro de qualidade, né? A gente não quer estar andando num carro e ser tirado pela janela do carro. Não quero ser roubado também pelo cara que está dirigindo por ele agir de má fé. Então, o que a gente quer é só um serviço de qualidade, de todos os lados, do taxista, do Uber, e se precisar tarifar o Uber, então que seja tarifado, que seja um serviço legalizado, diferente de flanelinha, que eu não quero que seja E flanelinha é um ponto de transporte de São Paulo, envolve bastante. Bom, outra coisa que você pode fazer em matéria de transporte privado é fazer uma locação de veículo na cidade de São Paulo. E aí, cara, você até consegue fugir das grandes operadoras de locação de veículos, porque você tem conta com algumas locadoras pequenininhas, locais que podem ofertar um serviço tão bom ou melhor que as grandes locadoras. E nesse caso, eu faço mais um merchan aqui, porque você pode perder seu tempo procurando qual entre as centenas de locadoras é a melhor para você. Tem muitos. Pode confiar numa agência de viagens aqui em São Paulo, né? Eu recomendo entrar em contato, né, pelo contato@infinity.tour.br, que a gente vai buscar para você a melhor locadora, com a melhor prestação de serviço e o melhor preço. Mas locar um veículo através de uma agência de viagens fica mais caro em relação a locar diretamente com a locadora? Não fica. E pasme você, fica até mais barato, porque o volume de carros que a gente faz locação para os clientes faz com que a gente tenha, com as locadoras, uma tarifa diferenciada. Então, você paga mais barato aí do que você tentar fazer a locação direto no balcão, além de uma série de outras facilidades, de só ligar para o seu agente de viagens, ele vai lá e já faz todas as alterações que você precisar. É o famoso ganha-ganha. Não quero ter trabalho procurando uma locadora, você tem uma agência que já você não tem o trabalho, você paga mais barato. Não entendi ainda por que você não entrou em contato com a Infinity. Agora vamos falar de transporte público. E aí, cara, uma coisa é certa, o transporte público da cidade de São Paulo não é aquilo que a gente gostaria, mas quando a gente compara com as outras cidades no Brasil, é de longe o melhor serviço de transporte público desse país. É bem de longe o melhor. Se você comparar com outros países, aí fica no chinelo. E com países, inclusive, que começaram a começaram a estruturar o transporte público na mesma época que o Brasil. A gente não está falando de países que nem a Inglaterra, que são, né, milenares, tem muito mais tempo que o Brasil. Não, países que começaram junto com o Brasil, como o México, a China, e tem um transporte público muito
muito mais desenvolvido que o Brasil. Mas no Brasil, São Paulo é de longe o melhor, que oferece o melhor serviço de transporte público. E legal é que o turista que vem à cidade de São Paulo, ele pode se utilizar muito bem do transporte público. Vamos começar falando dos ônibus. Eu, como morador da cidade de São Paulo, vejo a seguinte coisa: dentro da Zona Sul e no centro, você tem os melhores e mais bonitos ônibus e mais modernos que tem na cidade. Quando você vai para a região das periferias, isso não é uma verdade. Mas quando você está se locomovendo pelos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, cara, pode ficar sossegado. Você tem ônibus aí fechados com ar-condicionado, ônibus grande, a frota é nova, é de longe, é vazio em relação a... Você pega no subúrbio, é lotado, né, cara? Sim. Mas você pega no centro, esse que vem aqui pra Zona Sul, que vem aqui pra região dos Jardins, ele é vazio, cara. E é muito bom. Então, ele vai passar pelos principais pontos turísticos com a maior tranquilidade do mundo. Então, são milhares não sei, mas são centenas de linhas de ônibus. Você pode consultar todas elas no site da SP Trans, que é a Secretaria de Transporte da cidade de São Paulo. Pelo Google também, quando você coloca lá, ele coloca muito bem lá o ponto do ônibus e o número do ônibus que você vai pegar. Hoje, a gente está aqui em 2015 ainda, quando a gente está gravando esse Tourcast, a tarifa de ônibus em São Paulo é de R$ 3,50. Já foi anunciado hoje que para o dia 8 de janeiro ela aumenta, ela vai para R$ 3,80. Eu lembro que da última vez que aumentou por menos que isso, deu mó quebra-pau. Por 10 centavos. Por pessoal... 20, né? Já volta. O pessoal... saiu na rua, quebrou e... meteu fogo. Foi mas complicado. Aí a prefeitura entendeu que a estratégia é fazer a alteração da tarifa na viradinha do ano. Isso, se você fizer junto com as festas, você faz a alteração junto com as festas, aparentemente cidadão paulistano... Foi pra na praia. Tá na praia e não aí fica é menos pior. É uma que fala, não, tudo bem, eu tô aqui na praia, não tem problema aumentar. Eu vou voltar pra lá pra meter fogo na Avenida Paulista. Exato. Ponto eu acho que é importante falar, fora do Brasil, a tarifa costuma ser relacionada à distância, como se fosse o táxi, tanto com o metrô quanto o ônibus. Isso não acontece aqui em São Paulo. Você entrou na linha... Não acontece no Brasil, né? Isso, não acontece no Brasil. Você entrou na linha, você tem a taxa, você pagou essa taxa. Independente se você vai andar por um ponto, né? Se você vai andar, vou chamar de parada, mas a parada, né, é a distância aí, uma distância qualquer que o ônibus faz, ou o metrô. Então, se você andar uma parada, se você andar 10 paradas, você vai pagar a mesma taxa. Acontece aqui, acho, por uma série de fatores. Então, você penalizaria também as pessoas que mais precisam do transporte, mas aí a gente entra numa outra. Entre filosofia vai ser mais complicado. Não dá pra falar de todas as linhas de ônibus, aqui é impossível, mas não se dá. Você tá... Nem de algumas, nem de poucas. Mas assim, é um bom transporte quando você pega entre os principais pontos turísticos, dentro do centro da cidade, região da Zona Sul. Mas o transporte é bom, é de qualidade, é um serviço que tem melhorado também e tem sido incentivado. O governo tem incentivado bastante a utilização, priorizando o transporte público ao transporte particular, então oferecendo uma série de facilidades aí de locomoção pela cidade. Bom, nós vamos falar de um principal transporte que eu recomendo para o turista, que é o metrô de São Paulo. É de longe o melhor meio de você se locomover numa cidade como a cidade de São Paulo. Eu só acho ele pouco, né? Vamos falar, hoje o metrô ele tem mais de quase 70 estações, são 5 linhas, né? Você tem a linha vermelha, azul, amarela, verde e lilás. A lilás é a única que liga lugar algum a lugar nenhum ainda, né? Lá, são 4 ou 5 estações, assim como aquele monotrilho também que liga lugar nenhum a lugar algum. Mas o restante que está conectado, ele tem um nível de qualidade muito bom e tem melhorado com a troca dos trens. Infelizmente paralisou, por causa teve uns problemas de escândalo de corrupção aqui, mas não, também a gente não vai colocar isso no Tourcast. Mas tem melhorado bastante, questão de qualidade, agilidade. Vamos falar um pouco do que é o metrô, para que você tenha uma noção. Ele foi um transporte construído na década de 60, em 70 são entregues as primeiras estações. Ele começa ligando como se fosse uma cruz na cidade de São Paulo, né? Da linha leste para oeste e depois norte a sul. Hoje você tem dentro das estações uma
uma gama de serviços, né, de vendas de coisas, né, praticamente um shopping interno, que é uma coisa que Londres e Paris já faz há dezenas de anos, né? E a gente começou a fazer há muito pouco tempo. Em muitas estações de metrô estão conectados shopping centers fora das estações. Então a gente tem um exemplo: Tatuapé, Tucuruvi, Boulevard, Santa Cruz. Você tem o da Paulista, cidade de São Paulo, o próprio Shopping Paulista, que fica razoavelmente perto entre duas estações de metrô. As faculdades, universidades, os pontos turísticos, bares, restaurantes, hotéis, tudo tenta ficar próximo também das estações de metrô, o que facilita muito você usar só esse transporte, o suficiente para você fazer tudo, praticamente tudo de turismo que você tem dentro da cidade de São Paulo. A linha Lilás, ela não tem, é a única linha que não tem conexão com as outras 4 linhas de metrô. Então ela é uma linha que, assim, você pode falar que ela é morta, no sentido de que ela fica na mesma região. Então, em teoria, a ideia do transporte é que ele interligue as regiões aí da cidade, né? A Zona Norte com a Zona Sul, e essa ideia da cruz que o Samir falou é você poder estar na Zona Sul ou Zona Norte, por exemplo, e poder ir para a Zona Leste ou Oeste fazendo um caminho relativamente simples. E a linha Lilás, ela fica na mesma zona e não tem ligação com as outras linhas de metrô. O metrô é muito bom. Se você pegar, por exemplo, a linha mais nova, que é a amarela, que é privada, ela oferece um serviço excelente. Aí sim, mesmo comparado internacionalmente, é um serviço muito bom. É melhor até do que muitos países aí de primeiro mundo o serviço. Mas como o Samir falou, é pouco. É pouco? É muito pouco. E para você que é turista, eu vou te dar algumas dicas, tá? Uma delas é o seguinte: compra o seu bilhete com antecedência. A gente vai falar algumas dicas para você comprar o seu bilhete, para você evitar ficar em filas, principalmente para os turistas que vão para a região da 25 de março, que pega ali pela estação de São Bento do metrô, ou que vão para os terminais rodoviários quando você chega ou quando você sai. Vale a pena você já comprar a sua passagem de ida e a sua passagem de volta para poder dinamizar esse processo. O segundo fator é: nas escadas rolantes, deixe a esquerda livre, porque você vai irritar muito o morador de São Paulo quando você fica lá igual um bestão na escada do lado esquerdo, impedindo que aquele cara apressado pro trabalho se desloque. Tá? São Paulo é uma cidade bem frenética e as pessoas costumam subir a escada rolante como se fosse uma escada normal. Então existe uma cultura que foi empregada aí há alguns anos e hoje é bem difundida. Tem uma placa escrita ali em todas as escadas: mantenha a esquerda livre. Exatamente, para quem tem mais pressa poder. E eu me irrito quando o cara fica na esquerda. É chato, porque como teoricamente é uma questão alinhada, aqui é visto como uma falta de educação. Então é uma questão cultural já hoje deixar a esquerda livre nas escadas. Dentro da estação do metrô, se você sabe exatamente qual é a estação que você vai descer, não fique na região das portas. Todo momento os caras do metrô ficam falando isso. Isso, o que acontece é que às vezes as pessoas têm medo de entrar mais no trem e perder o tempo de descer do trem na hora que ele parou na estação. Que são de 40 segundos, então você tem que se apressar. Não, mas assim, é tranquilo, dá pra descer todo mundo. Em 40 segundos desce literalmente milhares de pessoas do trem. Então é tranquilo, mas as pessoas também são apressadas, querem sair. Isso é ruim porque inclusive ocasiona acidentes. O serviço de trem, por exemplo, ele geralmente entre a plataforma e o trem eles têm um vão, e as pessoas ali que ficam na porta ficam sujeitas até a cair entre esse vão, que sim, cabe uma pessoa entre o vão, entre o trem e a plataforma, e se você não tomar cuidado, então é mais seguro, é mais prudente entrar dentro do metrô e ficar lá. Mesmo que você fique de pé, tem mais espaço, vale mais a pena. Outra dica que eu dou pra você usar o metrô: evite o horário do rush, que é o período da manhã e o período das 6 da tarde, das 5 da tarde até as 7 da noite. Por quê? Na estação Sé, por exemplo, algumas estatísticas falam de 6 a 7 pessoas por metro quadrado. Cara, tenta colocar um metro quadrado e colocar 6 ou 7 pessoas. Se você tirar o seu pé do lugar, você não coloca ele de volta. Então, você... Imagina, se você tem um apartamento de 60 metros quadrados, imagina você colocar 360 pessoas no seu apartamento. Pensa quantas pessoas você já colocou no apartamento e agora pensa em colocar 360 pessoas no seu apartamento de 60 metros quadrados. Eu acho que vai ficar
um pouco apertada. Você que é turista. E de mochila, tá, gente? Essa 360 pessoas de mochila nas costas. Essa é a próxima dica, mas assim, evite você como turista que está aqui a passeio na cidade de São Paulo de usar o transporte justamente nesses horários. Inclusive de pegar táxi, Uber, qualquer coisa, porque você vai pagar muito mais caro. Nesse horário de rush, não faça nada. São Paulo turístico. São Paulo fica de fato caótica para quem mora e para quem também é turista. Então, assim, para quem é turista que não, tá curtindo, evite esses horários. Você tá com o dia livre, se programa para, como o Samir falou, ficar no ponto turístico nessa hora, ou você almoçar, fazer um programa que não necessite de deslocamento aí por esses meios de transporte, porque senão você vai se desgastar desnecessariamente. Esse negócio do que o Flávio falou sobre a mochila é muito importante, tá? Então você tá como turista, obviamente está com a sua mochila, com a sua bolsa, não é um processo mais seguro do mundo, então assim, a gente sempre recomenda que você mantenha os seus pertences à sua vista. Mochila, bolsa, sempre na frente do seu corpo, já é uma própria indicação também do metrô de São Paulo, também da CPTM, que controla os trens. Uma pessoa de mochila, além de não ser seguro para ela ocupa o lugar de duas pessoas com a mochila nas costas. E a última que eu posso falar do transporte no ferroviário é: não fica digitando texto no seu celular enquanto você está andando. Cara, eu já derrubei 2 celulares na saída do vagão. Por quê? Porque o Zé Ruela tá digitando quando ele tá entrando no vagão e eu tô saindo. O que aconteceu? 2 vezes o celular desse cidadão caiu no vão do metrô. Uma delas eu passei batido direto, a outra eu pedi desculpas, mas vamos tomar um pouco de cuidado para que, primeiro, uma questão de segurança, segundo, que você também vai irritar o morador da cidade de São Paulo. Outro que eu derrubei outro dia também foi um guarda-chuva. O cara tava lá balançando o guarda-chuva enquanto entrava, eu dei uma trombada no cara. Onde caiu o guarda-chuva? No vão do metrô. Nesse caso que o Samir falou, foram acidentes, nada foi proposital, mas acontece, então você tem que... Sobre algumas tarifas, vamos lembrar que São Paulo ajuda muito em relação às tarifas diferenciadas. Você tem agora, para o estudante da escola pública ou da universidade pública, que ganha até R$ 1.181 per capita dentro de casa, gratuidade no transporte público, gestante de segunda a sexta. E é uma gratuidade... Não atende você, porque você é turista, né? Mesmo você sendo estudante de outra cidade. Mas é legal informar. Gestante. Tem pelo programa Mãe Paulistana lá. Não sei se o programa de saúde funciona, mas o transporte funciona bem. Idosos acima de 60 anos não paga transporte na cidade de São Paulo. Só que você tem que fazer um registro antes. Não é qualquer idoso chegar aqui tem que fazer um registro antes para você ter essa gratuidade. Inclusive, a gente não falou, mas nos terminais rodoviários existe uma lei agora que todo ônibus tem que disponibilizar 2 lugares para idosos, gratuitamente. Então também você tem que fazer uma reserva antes, não adianta você chegar lá que vai estar ocupada. 30 idosos lá, né? Isso. Como a gente falou, são 17 milhões de pessoas, tem bastante gente, então tem idoso sempre ocupando esses lugares. E é muito legal, porque a gente sabe também da situação do país e que o idoso não tem, pela aposentadoria aí oferecida, não tem condições de pagar por um transporte, às vezes para ir na cidade do filho, para ir na cidade da filha, para ver o irmão. Então também tem essa gratuidade até para esse transporte particular, 2 lugares por ônibus. Para o turista, eu recomendo que você compre um bilhetinho, que é o bilhete único, que você pode usar tanto no ônibus como no metrô. Você pode comprar por algumas cotas de viagem, que saem mais barato. Você pode economizar até 30% do valor da passagem. Ou seja, se você compra por esse bilhete uma cota de 10, 20 passagens, você pode usar ali. Lembrando que esses que você compra por cotas, ele tem uma distância de 15 minutos entre ele ser usado e outro, para garantir, né, que você não use para várias pessoas usem. A não ser que você compre o bilhete único, você só carrega com crédito, que aí você pode passar revelias, porque você está tarifado normalmente. Normal. Se você compra o bilhete e paga a tarifa normal, pega um ônibus no metrô, tem um desconto no segundo transporte em até 2 horas. Você pode pegar quantos ônibus você quiser com a mesma tarifa por 2 horas. Então, quero chegar do ponto A até o ponto B, mas se você pegar 3 ônibus, por exemplo, com R$3,50 você vai pegar esses 3 ônibus se você for utilizado num período de 2 horas. Para os moradores
moradores da cidade de São Paulo, a gente costuma usar o bilhete semanal, o bilhete mensal, que pra gente que pega o transporte público todos os dias, compensa mais, mas depende de quanto tempo o turista vai ficar na cidade, essa também pode ser uma alternativa. Só que para você poder fazer esse bilhete semanal, mensal, você tem que fazer um cadastro antes, mandar a sua foto, mandar os seus documentos, demora umas 2 semanas para que eles liberem gratuitamente para você o bilhete com a sua foto, com o seu nome, com seus dados, para que você possa fazer essas cargas. E você pode fazer em quase todas as estações, tem um ATM, infelizmente a gente está tendo um problema em relação a isso, né? Mas não está funcionando muito bem esse serviço. Poucas estações estão com ATM funcionando, mas tem as cabines lá. Não são todas as estações que você pode fazer a carga do seu bilhete. É o que eu recomendo para você, turista, economizar e utilizar o transporte público na cidade de São Paulo. Explicando só como é que funciona esse bilhete mensal ou diário, você paga uma tarifa fechada e você pode usar durante o dia ou o mês quantas vezes você quiser o transporte. Aí tem vários, abre aspas, pacotes aí. Você pode ir pacote só de ônibus metrô. Só metrô. E aí você paga e você pode usar esse transporte que você pagou e quantas vezes você quiser. Então, como o Samir falou, se você vai... Aí vale aí fazer umas continhas, uma programação. Se você vai utilizar o transporte público, você vê quanto você vai utilizar e durante o período e ver se vale a pena você pagar a tarefa, né, pagar esse pacote para utilizar quantas vezes você quiser, que também é um modelo muito difundido fora do Brasil. Demorou muito para chegar aqui, né? Demorou muito, mas é bem legal. E todos os links do que a gente falou aqui, das SP Trans, de como você consegue o seu bilhete, do metrô e tudo mais, a gente vai colocar no post desse Tourcast. Uma última coisa que eu gostaria de falar é que, sabia que o cara que madruga, pega antes das 6 da manhã, ele paga mais barato também no transporte? Sabia, eu cogitei já utilizar esse horário, mas é das 4 às 5h59. Então é um horário um pouco ingrato. Mas o cara que madruga tem aí um incentivo de usar o transporte público, além dele pegar mais vazio. Isso, é bem mais vazio. E o bilhete desse que a gente falou de lotes aí, o semanal, o mensal, não vai ter alteração de tarifa. Olha aí, legal, hein? Essa era a nossa dica sobre transporte turístico na cidade de São Paulo. Venha para a cidade de São Paulo, utilize os nossos serviços e vou fazer um outro merchan aqui, hein? Pode falar. Dia 25 de janeiro, é aniversário da cidade de São Paulo. Olha aí, gente. A Infinity vai fazer uma viagem animal para a região do Petá. Então, se você não conhece o maior balneário de cavernas do hemisfério sul e quer fazer isso com toda a segurança de uma empresa que tem 10 anos de experiência em Petá, vale a pena. Vai ter um link lá no post. Tá super barato para poder ir curtir o feriadão da cidade de São Paulo, um dos lugares, dos parques estaduais mais preservados e mais bonitos do estado de São Paulo. Então é isso aí, entre em contato com a Infinity porque não tem estação de metrô no Petá. Um abraço e até a próxima.